Irmãos, eu quero, antes da gente ler o texto, eu quero compartilhar com vocês algo. Eu sempre tremo quando eu vou vir aqui. E hoje eu achei que eu ia estar tremendo mais. Mas o Senhor falou para mim que a obediência é a nossa maior segurança. Eu passei a tarde inteira meditando e preparando uma mensagem. Eu ia falar sobre Nicodemos. E o crente, a gente tem que tomar cuidado com as orações que a gente faz. Porque o nosso Deus, muitas pessoas pintam Deus como alguém carrasco, alguém duro, alguém mau. Isso é uma mentira. Deus, Ele é justiça, Ele é juízo, mas Ele é um Pai amoroso. Ele é um Pai que deseja nos aperfeiçoar todos os dias. Se Ele não nos amasse, Ele não teria dado Filho para morrer em nosso lugar. Ele mesmo não teria morrido em nosso lugar, porque Ele e o Filho são um. Tudo que o Filho sofreu, o Pai sofreu com o Filho. E Deus, Ele usa cada oportunidade que Ele tem para nos aperfeiçoar. E eu fui fazer uma oração quando eu estava me arrumando para vir para a igreja. Eu falei: Pai, a pregação está pronta, mas o Senhor faz aquilo que o Senhor quiser. A gente sempre faz essa oração, quem é pregador sabe disso. A gente sempre fala: Deus, o Senhor tem liberdade, faz aquilo que o Senhor quiser. Aí Deus falou assim para mim: Geazi, irmãos, eu queria que tivesse uma câmera no meu banheiro. Eu parei e falei: que Deus, você está de brincadeira? Como assim o Senhor vai mudar a palavra agora? Mas eu preparei. O Senhor falou: prega sobre Geazi. Eu falei: Deus, se é mesmo a tua vontade que eu pregue, na hora, irmãos, veio no meu coração uma convicção e uma certeza. Não me pergunta de novo, eu já te disse, prega sobre Geazi. Falei: amém, Senhor. Então tenham paciência comigo. Eu não tive tempo de preparar essa mensagem. Então, sejam pacientes. E não criem expectativa naquilo que eu vou falar, mas ouça o Espírito Santo de Deus. Não veja a Meg aqui, mas veja o Senhor ministrando para a sua vida. Porque eu não preparei nada, foi Ele. 2 Reis 6, do 14 ao 18, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: assim, certa noite, o rei da Síria mandou um grande exército com muitos carros de guerra e cavalos para cercar a cidade. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. Ai, meu senhor, o que faremos agora? Exclamou o servo. Não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muitos mais do que do deles. Então Eliseu orou: ó Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu as colinas ao redor de Eliseu, cheias de cavalos e carruagens de fogo. Quando os sírios avançaram na direção de Eliseu, ele orou: ó Senhor, faze com que fiquem cegos. E o Senhor fez com que ficassem cegos conforme Eliseu havia pedido. Amém. Podem se assentar. Irmãos, ser professores do Kids tem uma vantagem. Há alguns meses eu ministrei essa lição para o Kids, então peguei a colinha aqui da história. Bom, o evento que a gente acabou de ler aqui, eu vou contextualizar para vocês o que estava acontecendo. Existia uma guerra frequente entre a Síria e o povo de Israel. Então o rei da Síria sempre tentava encontrar formas de atacar Israel. E em certa ocasião, a palavra vai nos dizer nos versículos anteriores, que eu e você temos o dever de ler na nossa casa.
nos versículos anteriores, a palavra vai nos relatar então que esse rei fazia planos para atacar Israel. Mas todas as vezes que eles combinavam, que eles faziam bolavam alguma estratégia, a palavra de Deus vai dizer que o Senhor revelava esses planos para Eliseu. Então Eliseu ia até o rei de Israel e falava: olha, o Senhor pediu para avisar que o rei da Síria fez uma emboscada em tal lugar. E o rei de Israel falou: vamos ver se esse homem está falando a verdade. E enviava homens para se certificar. E quando os homens do rei de Israel chegavam, eles viam que de fato o rei da Síria tinha preparado uma emboscada. E eles conseguiam sempre estar um passo à frente do rei da Síria. Isso aconteceu 1, 2, 3 vezes, até que a palavra vai dizer que o rei da Síria fica atordoado, ele fica furioso. E ele vai reunir o conselho dele e vai dizer: olha, vocês não vão me contar quem é o traidor? Quem de vocês é que está levando informação para o rei de Israel? Porque todas as vezes que nós bolamos alguma estratégia, eles estão um passo à nossa frente. Quem é o delator? E aí diz que os conselheiros se levantam e falam: rei, não é nenhum de nós. O que acontece é que lá em Samaria existe um homem de Deus que se chama Eliseu. E até mesmo aquilo que você pensa e planeja no teu quarto em secreto, o Deus de Israel revela ao homem de Deus. E aí o rei da Síria então fala: então eu vou enviar guardas e vocês vão capturar esse homem e vão trazê-lo para mim. E aí nós vamos entrar na parte que nós fizemos a leitura. A palavra vai nos apresentar anteriormente que Eliseu tinha um servo, um discípulo, um aprendiz, aquele que caminhava com ele, e esse jovem se chamava Geazi. E pela manhã, Geazi vai acordar e vai dar uma volta, não sei se ele foi dar uma volta, comprar o café da manhã de Eliseu, o que ele foi fazer. Mas quando Geazi ele sai, ele vai ver esse exército enviado pelo rei inimigo que veio para capturar Eliseu. E Geazi vai se desesperar com aquele quadro. Geazi já tinha entendido aquela situação como um atestado de óbito. Nós vamos morrer. Eles são muitos, o que eu e o velho Eliseu poderemos fazer contra esse grande exército? Quem vai lutar por nós? Essa batalha está perdida. E Geazi, eu imagino, vai chegar em casa desesperado e vai falar para Eliseu: Senhor, Senhor, rodearam a cidade. Não tem mais o que a gente vai fazer. O que nós vamos fazer? Nós vamos morrer. Vão te levar cativo, Eliseu. Mas Eliseu, irmãos, ele estava tranquilo. Eliseu vai dizer: calma, Geazi, não tenha medo, fique tranquilo. Muitos mais são aqueles que estão conosco do que a quantidade de guerreiros que estão acampados ao nosso redor. E aí eu imagino que Eliseu se prostrou, falou: Senhor, abra os olhos de Geazi para que ele possa ver. Tenha misericórdia dele, Senhor. Abra os olhos de Geazi para que ele possa ver e reconhecer quem o Senhor é. E a palavra vai dizer que os olhos de Geazi foram abertos. E é muito interessante que a palavra fala que ele vai ver nas colinas cavalos e cavaleiros, carruagens de fogo ao redor de Eliseu. Ele vai ver aquela milícia de guerreiros que o Senhor tinha enviado em favor de Eliseu. E aí Eliseu, depois que Geazi viu, a palavra vai dizer que houve uma ordem dos guerreiros do rei da Síria para que eles avançassem e capturassem Eliseu. E mais uma vez o homem de Deus ora e fala: Pai, Deus, Senhor, cega eles para que eles não me vejam. E eles ficaram cegos, já não enxergavam mais. E só para a gente continuar a história, Eliseu vai conduzir esses homens, vai falar: olha, vocês estão no lugar errado, não é aqui não. E Eliseu foi como um guia na frente deles: vem para cá, por aqui. E conduziu eles até a cidade de Samaria, onde habitava o rei de Israel e todos o seu exército.
quando o rei de Israel viu e o exército de Israel viu o exército do inimigo chegando, eles se prepararam. Homem de Deus, nós devemos atacar e matá-los? E Eliseu vai dizer, não. Pelo contrário, vocês vão dar de comer e de beber para eles. E depois dispensa-os em paz. E aí o Senhor orou. Os olhos daqueles guerreiros foram abertos. Eles comeram, beberam e foram despedidos em paz. O que é que nós vamos aprender com isso nessa noite? Há mais ou menos um mês e meio, eu troquei de óculos. Vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. Eu tenho miopia. Eu vou pedir para o Douglas pôr rapidinho aqui para mim, na tela. Só para vocês entenderem o que é miopia. Miopia é a dificuldade que algumas pessoas têm de enxergar de longe. Quando nós estamos de longe, irmãos, sem óculos, tudo vira uma névoa. Então daqui, eu não consigo reconhecer o rosto das pessoas. Eu sei que a Lohana e a Carol estão sentadas aqui na frente, porque eu já tinha visto elas. E provavelmente eu iria reconhecer elas, porque eu consigo ver traços da roupa delas. E já sei que é assim que elas se vestem. Mas o resto, eu não consigo discernir o rosto de ninguém. E é assim que a miopia funciona. A gente consegue enxergar aquilo que está na nossa frente, que é palpável. Mas aquilo que está a uma certa distância, a gente não consegue enxergar. É assim a nossa visão. Vocês percebem que na miopia, a gente não consegue enxergar as casas que estão aqui. A gente não consegue ver aquelas camadas de gelo nas montanhas. A miopia, ela distorce a nossa visão. Ela nos deixa incapaz de reconhecer algumas coisas. E quando eu falei, Senhor, qual é a conexão que o Senhor quer fazer então com Geazi? E isso que o Senhor ministrou no meu coração há mais ou menos um mês e meio, quando eu troquei de óculos. E o Senhor falou para mim assim, é que provavelmente Geazi sofria de uma miopia espiritual. Irmãos, eu estava usando um óculos, vocês vão lembrar provavelmente, um amarelinho. E eu fiz aquele óculos quando eu era adolescente, em 2014, há uma década atrás. Eu fiz esse óculos e eu guardei ele. Falei, Senhor, se um dia eu precisar, ele está guardadinho ali, né? E ao longo desses 10 anos, eu fiz outros 2 óculos além desse. E de fato, os meus outros óculos quebraram. E em 2022, quando meu óculos, o último que eu tinha feito, quebrou, eu fui lá e resgatei o amarelinho e voltei a usar. E durante 2 anos eu usei aquele óculos. Irmãos, eu era uma cega que achava que estava enxergando, mas não estava. E aí, quando esse óculos ficou pronto e eu fui buscar, eu senti no meu coração um dia de ir na varanda do meu quarto e testar os 2 óculos para ver a diferença. Porque o vendedor falou para mim que essa lente era muito diferente. E que as coisas iam mudar. E eu fui testar. Quando eu estava experimentando os 2 óculos e estava vendo a paisagem, o Senhor começou a ministrar algo no meu coração. E eu quero ler para vocês para que eu não esqueça de nada. O Senhor ministrou no meu coração e disse assim: lá atrás, esse óculos te servia. Mas ele foi se desgastando com o tempo e ele perdeu a eficiência. Além disso, o seu grau mudou. Pouco, mas mudou. Agora, ele já não cumpre mais o papel que ele tinha. Foi necessário mudar de óculos para enxergar. Na vida espiritual também é assim. Existem coisas que já não lhes cabe mais. É preciso mudar. Elas foram boas e úteis para um propósito, mas quando o grau, o nível muda, é preciso mudar de linguagem, vestimenta, lugares, mesas, companhias, comportamentos, é preciso mudar. Porque continuar usando aquilo que não lhe serve mais é distorcer a visão que você tem daquilo que eu sou, tenho e quero fazer. O Senhor ministrou isso tão forte no meu coração. Algo tão corriqueiro das nossas vidas, que é trocar de óculos. E o Senhor falou, da mesma forma que você caminhou 2 anos
parcialmente cega, porque você achava que estava enxergando. Muitas vezes vocês caminham assim na vida espiritual. Acham que estão enxergando quem eu sou, o que eu tenho para vocês, o que eu estou fazendo, mas vocês estão cegos, com uma visão distorcida daquilo que eu sou e daquilo que eu faço. E Geazi, ele era discípulo de um homem. Se você for pegar a palavra de Deus e estudar a história de Eliseu, ele era um grande profeta. Eliseu operava sinais e maravilhas. Eliseu, assim como Elias, ele também bateu o manto e o Rio Jordão abriu para que ele pudesse passar. Eliseu é um homem na Bíblia tão legal de estudar, e eu posso falar isso porque nós fizemos um estudo com as crianças, que ele operava dos milagres mais simples, como fazer flutuar a ponta de um machado, como até mesmo ressuscitar um morto. Eliseu era alguém que conhecia a Deus, que provava do poder e da manifestação de Deus. E Geazi, por caminhar com Eliseu, ele tinha o privilégio e a oportunidade de ver e ouvir, presenciar a manifestação desse Deus. Mas na primeira dificuldade que Eliseu enfrenta, a primeira vez que o cinto afrouxou para Geazi, Geazi esmureceu. Geazi temeu, Geazi desistiu, Geazi esqueceu do Deus que ele servia. Quantos de nós nos encontramos nessa situação? Só você sabe qual é o exército, quais são os cavaleiros que estão acampados ao redor da sua vida. O exército que vem para roubar e matar o seu casamento. O exército que vem para roubar e matar seus sonhos. O exército e os guerreiros que vêm para todos os dias dizer que você não é ninguém, que você é um fracassado, que quer devorar e destruir a sua identidade. Guerreiros que estão acampados ao redor dos seus negócios e não deixando você prosperar. Quais são esses cavaleiros e guerreiros inimigos que estão acampados ao redor da sua vida, que tem te impedido de prosseguir, que tem te feito clamar pela morte, dizendo que não há mais solução para você? Quantos de nós nos encontramos desesperados, achando que não tem mais solução, porque nós nos esquecemos do Deus a quem nós servimos? Muitas pessoas dizem que é nos momentos de aflição que nós mais nos achegamos a Deus. E para muitos é, irmãos. Mas existem muitas pessoas abandonando ao Evangelho, esquecendo de Deus nos momentos de aflição. Mas o Senhor mostrou para Geazi que aquela situação não era para a morte, mas era para que o nome dele fosse glorificado de geração em geração, até o dia de hoje. Quando Paulo estava na cadeia com Silas, açoitado, condenado, Paulo não murmurou. Paulo enfrentou a cadeia com louvor e oração. Vocês conseguem imaginar? Cantar aqui, é tão bom estar aqui na tua presença. E eu não quero nada mais, é maravilhoso, irmãos. É incrível. É incrível, e o Senhor tem me ensinado a fazer dessa canção que a Sara compôs uma oração todos os dias. Mas como será cantar isso na cadeia, açoitado? E eu consigo imaginar Paulo e Silas dizendo: é tão bom estar aqui na tua presença, Senhor. Essas cadeias podem prender as minhas mãos, elas podem prender os meus pés, mas nada pode calar a minha voz. É tão bom estar aqui na tua presença. Nada mais me satisfaz, é um prazer morrer por amor a ti. Quando Daniel estava lá na cova, ele não falou: nossa, te servi, Senhor. Fiquei aqui, abdiquei de tudo, eu não quis os manjares do rei. Eu não me prostrei, eu não deixei de orar e clamar. Eu fui fiel, eu fui disciplinado.
E o Senhor permitiu que eu entrasse aqui para os leões me devorarem. Não, irmãos. Eu imagino que Daniel, quando entrou lá, ele fez a única coisa que ele sabia. Dobrou os joelhos e começou a orar. Sabe, irmãos, uma coisa que o Senhor ministrou no meu coração quando Ele falou de Geazi, é que é fácil a gente discernir como está a nossa visão. Muitos de nós acham que estão enxergando, como eu achei por 2 anos. Estava usando óculos, está tudo bem. Estou indo na igreja, está tudo bem. Eu não falto, eu estou escalada, eu faço discipulado, eu prego, eu toco, eu canto, eu sirvo, eu abro a porta, eu oro pelas pessoas. Mas o Senhor falou para mim, existe uma forma de você reconhecer como está a sua visão. Quem tem a visão distorcida, se desespera, murmura e sempre se justifica. Quem se desespera, murmura e se justifica, tem a visão distorcida. Mas quem descansa, quem se humilha e agradece, tem uma visão alinhada comigo. Irmãos, quando o Senhor falou para mim, se justifica, reclama e se desespera, eu falei, Senhor, eu não preciso mudar apenas de óculos. Por favor, eu preciso que o Senhor faça com que as escamas dos meus olhos caiam mais uma vez. Porque eu tenho vivido um tempo onde eu me enquadro muito mais naquele que se desespera do que naquele que descansa. Porque eu me enquadro muito mais naquele que reclama, que murmura, do que naquele que agradece. Eu me encontro muito mais naquele que justifica o meu erro com o meu irmão, do que aquele que se humilha. Irmãos, assim como ao longo do tempo, aquele óculos amarelo se desgastou, a nossa visão espiritual também se desgasta. Nós precisamos passar diariamente pela renovação do Espírito Santo de Deus. O cristão, ele precisa parar. Uma das coisas que Deus falou comigo é que nós não tratamos a nossa vida natural da mesma forma que nós tratamos a nossa vida espiritual. E Deus usa a natural para nos ensinar coisas sobrenaturais. Quem aqui usa desde 2014 a mesma roupa? Só o Douglas. Não cresceu o Douglas. Quem aqui come todo dia exatamente a mesma coisa? A mesma coisa, não muda nada, não acrescenta sal nem tira sal. Ninguém. Quem aqui paga um plano de academia e vai por anos e pega o mesmo peso e faz as mesmas repetições por anos? Ninguém. Sabe por quê? Porque ao longo do tempo as roupas já não nos cabem mais. Fica apertada, começa a mostrar as canelas, o cofre não fecha mais, porque a gente cresce, a gente muda. Por que a gente não come todo dia a mesma comida? Porque a gente enjoa, e dependendo do que a gente come, vai fazer mal. Então a gente precisa que as coisas sejam balanceadas. Por que a gente não vai para a academia todo dia, por anos, e faz as mesmas atividades, nas mesmas repetições, com a mesma intensidade, o mesmo peso? Porque não vai ter efeito. Você vai limitar o seu desenvolvimento e a sua evolução. Você não vai atingir o propósito. Mas por que é que o cristão, na vida espiritual, acha que o mesmo todo dia funciona? Por que a gente normaliza a mesmice espiritual? Irmãos, não é normal. A forma como eu buscava e amava ao Senhor em 2014 não pode ser igual a que eu busco e amo hoje. A nossa vida com Cristo precisa ser uma escalada. Precisa aumentar a intensidade, o amor, o anseio, o desejo. Precisa ser maior. Senão, a gente vai chegar aqui no dia de hoje com uma visão distorcida, porque nós não estamos alinhados com Deus.
Aquilo que Deus tinha comigo lá em 2014 não é mais o que Deus tem comigo hoje. Eu preciso avançar, eu preciso crescer, eu preciso me desenvolver. Senão eu fico estagnada e eu começo a perder o tempo de Deus. E é tão triste nós andarmos cegos espiritualmente. Quantas coisas a gente deixa de viver, de contemplar, por estarmos cegos espiritualmente. Quantas situações, quantas brigas. Quantas vezes a gente precisou tomar remédio para ficar calmo. Quantas vezes a gente não dormiu. Quantas vezes a gente quebrou o pau em casa. Simplesmente porque a gente não conseguia enxergar os anjos e cavaleiros do Senhor acampados ao nosso redor. Porque a nossa visão está distorcida. A gente é um míope, como Geazi, eu literalmente sou. A gente vê o que está na nossa frente. Mas a gente não consegue enxergar além daquilo que é palpável. Os míopes espiritualmente são aqueles que não têm fé. Porque caminham por aquilo que vem e não pelo que creem. Geazi estava caminhando e se desesperando por aquilo que os olhos dele podiam ver e não por quem Deus era. Mas quando Geazi se depara com um homem de Deus, e é tão legal que a palavra vai se referir a Eliseu como homem de Deus. Um homem de Deus. Lá em Samaria vivia um homem de Deus. Quando Geazi passava, aquela mulher que construiu uma casa para ele falava: lá vai um homem de Deus. Quando nós passamos, será que vai um homem e uma mulher de Deus, irmãos? Nosso coração precisa queimar por ser um homem e uma mulher de Deus. Porque um homem e uma mulher de Deus não são abalados pelas circunstâncias. Nós cantamos aqui: Jesus, nada vai me abalar, minha confiança é o Senhor. Um homem e uma mulher de Deus não são abalados, porque a sua confiança é o Senhor. E eles podem cantar isso na fornalha, podem cantar isso virado de ponta cabeça numa cruz, como foi com Pedro. Eles podem cantar isso dentro da cova. Um homem de Deus não se abala diante de circunstâncias, porque a sua visão está alinhada. Ele está vendo, sim. Ele está vendo a morte, o aborto, a idolatria, a mentira, o anticristo. Ele está vendo aí as coisas erradas que estão se levantando contra a palavra de Deus. Ele está vendo a apostasia da igreja. Ele está vendo a igreja virar um negócio por aí. Ele está vendo seus filhos se perderem. Ele está vendo o amor de muitos se esfriarem, mas ele fala: eu continuo crendo no autor e consumador da minha fé. Ele há de vir e reger a terra com cedro de justiça. Ele virá para me buscar e eu morarei com ele na eternidade. Ele não se abala. Prossigo para o alvo, combatendo o bom combate. Eu vou guardar a minha fé. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse é o homem e a mulher de Deus. Eles não se abalam. E quando um homem e uma mulher de Deus se levantam em oração, com visão, com convicção, com discernimento, os olhos daqueles que estavam cegos são abertos e o nome de Jesus é exaltado. Quando Geazi viu, eu imagino que, nem consigo imaginar o que Geazi sentiu. Surpresa, medo, temor, arrependimento por ter duvidado. Não sei o que ele pensou, mas o fato é, irmãos, Eliseu era um homem normal, um homem comum. Ele era um excelente líder, um excelente discipulador, mas ele era só um homem. Como que eu e você temos nos comportado, sendo que o nosso discipulador é o mestre dos mestres?
como nós temos nos comportado, sendo que o nosso Senhor, o nosso exemplo, é aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Como tem sido a nossa fé, sendo que o nosso Senhor, o nosso discipulador diário é o Espírito de Deus. Geazi podia confiar no que ele via através de um homem. Eu e você temos o Espírito do Deus vivo dentro de nós. Mas nós tememos, nós paralisamos, nós desistimos, nós murmuramos, nós nos esquecemos. Irmãos, nós precisamos orar para que o Senhor abra os nossos olhos. Aquilo que nós estamos vivendo nas nossas casas, nos nossos negócios, no nosso ministério, não é para a morte, mas é para que o nome de Deus seja glorificado. Como vocês acham que aqueles cavaleiros voltaram para casa? Eu amo as entrelinhas da Bíblia. Se eu fosse um daqueles homens, imagina você chegar em casa, eu imagino que eles estavam impactados, irmãos. Eu não acho que eles encheram o bucho lá em Samaria. Eu acho que eles ficaram com temor. Meu Deus, a gente foi lá para buscar um homem e milhares ficaram cegos com o comando, com a oração que ele fez. Que Deus é esse que esse homem serve? Revela segredos, e quando ele ora e pede para a gente ficar cego, o Senhor cega a nossa visão. Que Deus é esse? E aí ele fala para o Senhor abrir a nossa visão, e a gente volta a enxergar que Deus é esse, que homem é esse. Irmãos, eu não consigo imaginar eles fingindo naturalidade. A Bíblia não fala, mas quem sabe quantos homens daqueles não se converteram? Quantos homens daquele contaram as histórias para os seus filhos, e um dia esses filhos se renderam ao Deus de Israel. Nós não podemos fingir costume com as maravilhas de Deus. Através da sua fé e daquilo que você vive, pessoas vão reconhecer e se dobrar diante de Deus. Aquilo foi para que o nome do Senhor fosse exaltado diante de outras nações. Assim como não foi para Marta e Maria a morte de Lázaro uma sentença de morte, era uma forma de Deus manifestar o poder dele. Era uma forma de Jesus mostrar para aquele povo quem ele era, que ele tinha poder, domínio nos céus e na terra. Muitas vezes aquilo que eu e você estamos passando, a gente fala: Deus, o Senhor não faz mais milagre hoje. Mas você não quer ser canal de milagre. Quando as coisas ao seu redor vão mal, para que o nome do Senhor seja exaltado, e Ele manda carruagens de fogo ao seu redor, para que Ele mande um anjo lá no meio da fornalha, para que Ele mande um anjo lá e trovão para quebrar cadeias que você está presa, você não aceita, você reclama, você não louva, você não ora, você não adora. Como você quer ver milagre se você não crê no Deus do milagre? Se você não espera, se você não confia no Deus do milagre? Nós somos uma igreja que ora por maravilhas, mas quer que Deus não mande as batalhas. Irmãos, vocês já imaginaram? Vocês já estão se programando com a festa que nós vamos fazer quando o Senhor decretar qual vai ser o nosso novo templo? Porque como servos do Deus Altíssimo, nós sabemos que Ele não é um pastor que desampara as suas ovelhas, e que Ele tem o melhor para nós. E quando a palavra final ecoar nos céus, o povo de Deus precisa estar pronto para glorificar o nome dEle. Nós precisamos dar graças a Deus pelas batalhas. Elas são uma oportunidade de nós provarmos o poder, a soberania do nosso Deus. Mas por causa da nossa visão distorcida, a gente se desespera. Mas nessa noite o Senhor trouxe eu e você neste lugar, porque Ele deseja
que aquilo que nós cantamos nesses 3 louvores seja uma verdade na minha e na sua vida. Uma coisa que Deus ministrou no meu coração é que oração, adoração, não são os sons que o Senhor ouve de nós, mas é o coração que Ele vê em nós. Muitas vezes a gente pode cantar, fazer barulho, bater palmas, tocar instrumentos, fazer solos e aquela bagunça toda, mas o Senhor não receber nada, porque o som que Ele ouve não está alinhado com os corações que Ele vê. Então que nessa noite o Senhor possa alinhar aquilo que eu e você falamos, cantamos e aplaudimos com aquilo que Ele enxerga no meu e no seu coração. Coloque-se de pé. Eu quero convidar a equipe de louvor para subir.